Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, o peso das escolhas. Para isso, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 15 ao 17, que diz: Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Bem, queridos e amados do Senhor, esta semana estamos falando sobre um assunto que é muito interessante. Embora este ocorrido da história da crucificação de Jesus tenha acontecido há 2000 anos atrás, a partir do momento em que ele aconteceu, ele se tornou tão vivo como se tivesse acontecido ontem. A história da crucificação vai nos apresentar cenas terríveis, dramáticas, cenas que marcou a vida não apenas daqueles que estavam lá participando daquele evento tão dramático, tão triste, mas também de nós. Quando lemos as Escrituras, parece que, lendo cada texto, cada versículo, parece que estamos vendo a coisa acontecer diante dos nossos olhos. Naquele período, se tornou a coisa mais comum, mais normal, ouvir acerca do que estava acontecendo em Israel. Porque 3 pessoas estavam ali para serem julgadas. 3. 2 eram muito conhecidos, embora sabemos o nome de um deles, chamado Barrabás. O do outro, que também estava sendo julgado, não conhecemos o seu nome, não sabemos. Alguns dizem que se chamavam Dimas, mas nada disso é certo. Mas nós temos o terceiro, que é conhecido por todos nós, que é o mais famoso, o mais conhecido, que é Jesus, Jesus Cristo. Essas 3 personas, essas 3 pessoas, estavam para serem julgadas, estavam passando diante da corte, estavam para terem decretadas uma pena. E a pena que seria decretada era ou a absolvição ou a pena capital, que era a pena de morte, mas morte de cruz. E a morte de cruz, ela era terrível, porque primeiramente expunha o condenado diante de toda uma população. Todos precisavam ver aquela pessoa condenada sendo morta. Por isso, era um ato humilhante, não só porque era uma morte exposta, mas porque também aquela pessoa que era condenada à morte, ela tinha que ser totalmente despida. Ela não ia vestida para a cruz. Ela não era amarrada à cruz, ela era crucificada na cruz. Ela precisava estar diante de uma situação em que todos pudessem ver. E normalmente essas cruzes, ou a cruz no qual o condenado era colocado nela, estava num monte chamado Monte Calvário, que significa caveira. Todos olhavam para cima e viam o crucificado ali. E este crucificado, ele tinha que estar totalmente despido. Era uma maneira, uma forma de humilhar o condenado. Ele não apenas seria morto, executado, mas antes da execução ele era humilhado. E agora nós temos 3 pessoas para serem julgadas e ou executadas ou absolvidas. E agora nós vamos perceber que para que isto pudesse acontecer, um dos 3 seria liberado, absolvido, e essa absolvição era dada ao povo escolher. Você percebe o peso das escolhas?
As nossas escolhas geram um peso. E amanhã eu estarei falando sobre isso. E que Deus nos ajude e nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a fazermos as nossas escolhas. Que sejam escolhas certas, que agrade e glorifique o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou o seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.